Paulo estava numa viagem em direção a Roma. Aqui diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste, ou Euroaquilão. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Posso ouvir um amém? Amém. Agora você vai olhar para mim. Eu poderia aqui repetir alguns versículos, mas não vou repeti-los agora, não. Já quero te dar o tema para essa palavra. O que fazer quando os ventos são contrários? É fato, querido, que nem sempre devemos esperar com que tudo esteja na maior calmaria para que nós possamos avançar. Se nós esperarmos com que tudo sempre esteja favorável, nós nunca avançaremos, progrediremos e chegaremos aonde é o nosso destino.
Salomão, ele diz em Eclesiastes, no capítulo 11, verso 4, o seguinte: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. O que Salomão está querendo nos ensinar é que se ficarmos apenas olhando para o mau tempo, nós não faremos o que é preciso. No entanto, nem sempre nós devemos andar quando os ventos são contrários. Nem sempre devemos persistir em ir quando os ventos são contrários. Repito, haverá momentos em que você vai ter que desbravar aquilo que está diante de você. Só que também haverá momentos em que você vai ter que ter o discernimento da parte de Deus, quando não é hora de avançar, quando é hora de você ficar parado, quando é hora de você aguardar. Por vezes, nós seremos desafiados a andar sobre as águas em meio à tempestade, sim ou não? Às vezes Deus vai falar para você: venha, saia do barco. Às vezes nem vai falar para você: fica no barco. Às vezes ele vai falar assim: sai do barco e vem. Você vai ser desafiado a andar no meio da tempestade sobre as águas. Mas isso não é regra e não será sempre. Não é porque nós temos alguns exemplos dentro da palavra, o caso de Pedro, que foi até Jesus no meio da tempestade, em alto mar. Uma outra ocasião, Jesus dormindo no barco, uma tempestade veio. Isso não vai ser sempre. Haverá momentos em que o vento vai ser tão forte contra você que você não deverá ir adiante. Mas para você entender que não é momento de ir adiante, você precisa de discernimento. Diga, discernimento. Discernimento para quê? Discernimento para saber se eu devo continuar a minha jornada ou eu devo parar. Discernimento para saber se eu devo insistir naquele caminho ou se eu devo aguardar com que as coisas se estabeleçam, que as coisas se estabilizem, com que as coisas se acalmem. Querido, Deus não é Deus de agitação. Diga, Deus é Deus de calmaria. Amém? Só que nós temos um conceito de calmaria diferente do conceito de Deus. Na verdade, 99,9% dos conceitos que nós temos, achamos que é o mesmo conceito que Deus tem e é totalmente diferente do conceito que Deus tem. Você tem um conceito a respeito de algo e Deus olha, o conceito dele é diferente a respeito daquilo. Quando eu falo de calmaria, você pensa que... O que você pensa quando eu falo de calmaria? Sombra e água fresca? O conceito de Deus de calmaria, querido, pode ser algo totalmente diferente, e certamente é algo totalmente diferente. Pergunta para mim, qual é o conceito de Deus de calmaria? Pergunta. Não vou responder. Sabe qual é o conceito de Deus de calmaria? Você ouvir a voz do Espírito Santo e ser guiado por Ele. Isso inclui mesmo que você esteja no meio da tempestade. Por isso eu disse que é necessário discernimento, porque às vezes você vai ter que remar contra ventos contrários, e às vezes você vai ter que esperar os ventos contrários passarem. E é o discernimento. O que é o discernimento? É a capacidade de você compreender a hora de você avançar e a hora de você ficar parado. O discernimento vai clarear as coisas para você. E aqui, veja, toda a história que nós lemos, nós encontramos aqui uma tripulação. Aquele navio era grande. O texto diz que, se você continuar lendo ali, se eu não me engano, era em torno de 267 pessoas que tinham naquele barco. 267 pessoas que haviam naquele barco. Então era um barco grande. E qual que era a ideia deles? A ideia deles era com que pudessem seguir viagem. A ideia da maioria era seguir viagem. E eu vou falar algo sobre a maioria, para você não ir na ideia da maioria, porque a ideia da maioria muitas vezes vai colocar você numa enrascada. E aqui Paulo foi o único cara dentre toda essa tripulação que tinha discernimento que não deveria continuar a jornada. Depois ele ainda joga na cara dos outros ainda. É o que geralmente a gente costuma fazer, né? Às vezes a gente vai aconselhar alguém, não faz isso. O fulano teima, vai, faz. Depois a gente vira o fulano, eu avisei. Foi o que Paulo fez aqui no texto. Antes deles saírem de viagem, Paulo teve discernimento. Não vai dar bom. Se nós insistimos em ir, nós vamos sofrer danos. Mas o que o texto diz?
que o capitão do navio, o dono do navio e aqueles responsáveis pelo navio acharam que deveriam ir. Então veja, dentro daquele enorme barco, só uma pessoa tinha discernimento. O discernimento, se eles tivessem ouvido aquele cara que tinha discernimento, eles teriam sido livrados de danos e prejuízos. É isso que o discernimento vai nos dar, livramento de danos e prejuízos. Mas se você insiste em ir contra os ventos, aqueles ventos contrários, você pode estar indo em direção a algo que vai trazer prejuízo para você. Você pode estar decidindo ir em direção a algo que vai lhe trazer dano. O texto aqui que nós lemos nos ensina essa preciosa lição, porque enquanto a maioria dos tripulantes daquela embarcação não possuíam o discernimento necessário para prosseguir a jornada, Paulo estava vendo a real possibilidade daquilo que os aguardava à frente. Paulo teve a nítida impressão de que algo desastroso pudesse acontecer. Esse aqui é o sexto sentido da mãe, né? Às vezes a mãe tem aquela impressão, essa impressão é o discernimento. E a mãe fala assim, eu tive aquela sensação, eu tive aquela impressão. Isso é o discernimento de Deus. E Paulo teve esse mesmo discernimento, o que de fato veio a se concluir devido à insistência de continuar a jornada. É muito provável que a pressa do capitão do barco, do dono do barco, das autoridades, porque Paulo não estava sozinho, o barco tinha muitos presos naquele barco. E tinha um centurião ali, um centurião era um oficial responsável por 100 soldados. Se tinha presos, tinha soldados que estavam escoltando aqueles presos. O dono do barco e o capitão, o centurião, eles talvez estavam com pressa para chegar no destino deles, apressados. Eles estavam como nós, muitas vezes, apressados. Queremos chegar em muitos lugares e muitas vezes o vento contrário não nos é favorável para nós continuarmos a jornada. Mas porque estamos apressados, queremos ir. E por insistirmos em ir, acabamos o quê? Sofrendo prejuízo. O que de fato, então, convia com que eles tivessem feito? Simples. O que o capitão do navio deveria ter feito? Ouvido Paulo. Ouvido o conselho de Paulo. Não, está vendo como as coisas são simples? Se você tem discernimento, se é para ir ou se não é para ir, as coisas vão ficar muito mais fáceis para você. O conselho dado na hora certa vai nos livrar, irmão, de muitos percalços na nossa jornada. Quantas vezes você não foi aconselhado, mas por causa da sua insistência, da sua teimosia? Quantas vezes alguém não disse para você, não faz, não vai? Você foi, você rachou a cara. Às vezes, querido, as coisas são mais simples do que nós imaginamos. Era apenas ouvirmos o conselho de alguém que está tendo discernimento que você não está tendo. Querido, Deus vai colocar pessoas no seu caminho que têm discernimento daquilo que você não está tendo. E esse discernimento vai vir, sabe de que forma? Através de conselhos. Paulo não deu uma ordem, Paulo era um preso. Que ordem que Paulo ia dar? A única coisa que Paulo pôde fazer foi dar um conselho para eles. Não vamos. Se atente aos conselhos, porque Deus vai usar pessoas para te dar conselhos, para livrar você, não apenas dos ventos contrários. Às vezes Deus vai falar assim para você, meu filho, Deus vai usar pessoas e vai falar assim, eu estou vendo uma tempestade no seu caminho. Às vezes Deus vai usar alguém assim, vai falar, eu estou vendo tempestade no seu caminho, pode ir, pode desbravar, que eu estou com você. Deus vai fazer isso. Mas você só pode ir quando Ele te falar. Só que às vezes Deus vai falar para você, não vai não, espera, aguarda, aporta aqui. O que é aportar aqui? É você se estabelecer num lugar, até com que seja a hora de você partir, até que seja a hora de você começar novamente. Quem está entendendo? Diga amém. Convinha que tivessem ouvido a Paulo, e então evitariam tanto dano.
mas a voz da maioria prevaleceu. Já dizia o escritor, acho que ninguém aqui conhece, ele é famoso. Pastor, é famoso, mas não conheço. Você não conhece que você não lê. Você não conhece que você não tem interesse de pesquisar. Você quer ficar em Instagram e TikTok. O escritor Nelson Rodrigues, ele diz assim, que a unanimidade é burra. Aqui, a unanimidade no barco aqui. 267 pessoas dentro do barco. 266 burras. A unanimidade é burra, porque a maioria era favorável com que a jornada continuasse, com que a viagem continuasse. Só um que era contrário. Cuidado. Quando a maioria estiver dizendo algo para você. Porque a maioria, a unanimidade dizia, crucifica-o. Mas muito daqueles que diziam crucificam nem sabiam o que estavam fazendo lá. A Bíblia diz. Você sabia que muitas daquelas pessoas que estavam gritando lá para crucificar Jesus, eles nem sabiam o que eles estavam fazendo lá? Eles estavam gritando porque era o que estava todo mundo gritando. Era o que a maioria estava dizendo. Mata ele, crucifica ele. Estava todo mundo gritando lá. A unanimidade é burra, irmão. Cuidado para você não seguir o conselho da maioria, porque o conselho da maioria vai causar prejuízos para você. Amém? Nem sempre a maioria tem razão, na verdade ela pode estar sendo um multiplicador de escolhas e decisões erradas que acarretarão em tribulações e danos à sua frente. Nós somos voz da maioria ou da minoria? Somos? Nós somos voz da maioria ou da minoria, irmão? Da minoria, irmão. O mundo tem mais crente ou mais ímpio? Cuidado então para você não ficar ouvindo a voz da maioria. Porque a voz da maioria vai trazer tanto dano para você. Vai por esse caminho. Vai ser bom para você. Busca isso mesmo. Busca esse seu sonho. Olha. E mal sabe você que ali na frente não tem um vento. Tem um turbilhão te esperando para te levar para longe. Para afetar você, para trazer danos a você. Cuidado com a maioria, porque elas podem estar multiplicando aquilo que te prejudicará. E se você continuar adiante, quando deveria aguardar o momento de retornar à jornada, você vai provar na pele a dor de não ter tido discernimento. Irmão, quem não tem discernimento prova na pele a dor do prejuízo. Essa palavra dessa noite é porque Deus quer nos dar discernimento. Toda essa palavra é resumida numa coisa: Deus quer nos dar discernimento, para sabermos a hora de nos levantarmos e continuarmos a jornada, ou a hora de pararmos e nos assentarmos até que as coisas se estabeleçam e se estabilizem. Deus quer te ensinar a entender o seu momento, irmão. Amém? Sempre será necessário pessoas como Paulo, com discernimento, para compreender a jornada e seus desafios. Um pouquinho antes de eu subir aqui, eu comecei a pensar em algo. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer aqui. Sempre será necessário pessoas como Paulo, com discernimento, para compreender a jornada e seus desafios. É por isso que você precisa de pastores na sua vida, irmão. É por isso que você precisa de pessoas para guiar você. Porque muitas vezes você não tem o discernimento. E vão ser esses homens e mulheres que vão te dizer: não vá, não faça. Se aquiete, se acalme, se assente, descanse. Porque se depender de você, você vai ser teimoso. Você vai querer continuar a jornada. Eu tenho que ir. E se Deus não colocar pessoas para te orientar, você não vai compreender o que está logo ali à frente. Quem está entendendo? Diga amém. Então o que devemos fazer quando os ventos forem contrários? Diga assim comigo: eu preciso ouvir o conselho. Você tem que ouvir o conselho que vai visar seu bem, irmão. Alguém pode te dar um conselho melhor do que o Espírito Santo? Por quê? Porque a Bíblia chama ele de conselheiro. De quem que você tem que ouvir o conselho? É do Espírito Santo. Paulo foi ali um tipo do Espírito Santo para aquela embarcação. Você está ouvindo o conselho de quem?
Note que o texto que lemos faz questão de dizer mais de uma vez que os ventos eram contrários e que por causa dele encontrariam muitas dificuldades. Aqui o texto vai falar várias vezes, e os ventos eram contrários, e os ventos eram contrários. Entenda, vai ter hora que você vai ter que romper o vento também, você vai ter que ir contra ele, mas nem sempre vai ser assim. Por isso que eu estou falando, discernimento é necessário para saber. Vou agora ou não vou agora? Compro isso ou não compro aquilo? Mudo de igreja ou não mudo de igreja? Mudo de emprego ou não mudo de emprego? Ah, pastor, está tudo, lá no meu emprego está tudo bagunçado. Será que eu saio? Será que eu não saio? Você precisa de discernimento. Se você vier e contar para mim como as coisas estavam, eu vou falar, sai de lá. É por isso que você precisa do conselheiro. Porque, querido, nem toda tempestade dura a vida inteira. Os ventos não sopram o tempo todo, irmão. Tem um tempo de calmaria, amém? Depois da tempestade vem o quê? Vem o quê? Depois... O que ela falou? O que ela falou? Eu não entendi. Depois da tempestade. É verdade, Tamara. É igual depois do morro, tem outro morro. Agora veja. Eu não estou dizendo que você precisará esperar com que tudo esteja sempre bem, porque há desafios que precisam ser superados. E esses desafios acabam exercendo alguma força contrária a nós. Então entenda o que eu estou dizendo. Às vezes você vai ter que ir contra os ventos. Às vezes você vai ter que esperar os ventos passarem. Isso ficou claro para vocês? Ficou? Tem desafios que você vai ter que superá-los. Agora tem coisas que você vai ter que se assentar. O que precisamos compreender é que o importante é ter o discernimento de quando continuar e de quando aguardar. Por isso nós temos o Espírito Santo para ser o nosso principal conselheiro. E sabe o que é interessante aqui nesse texto? A preocupação de Paulo era a preservação não apenas das vidas ali presentes. Isso tem uma lição enorme para nós, porque isso demonstra o caráter de Deus. Veja, a preocupação de Paulo não era só com que as vidas não sofressem danos, era com que nada tivesse dano lá, com que o barco não sofresse dano, com que os pertences pessoais daquelas pessoas não sofressem dano. Isso nos ensina algo do caráter de Deus. Deus não quer apenas livrar você, Deus também não quer com que aquilo que é seu sofra dano. Eu vejo isso aqui muito bem claro. No verso 21, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Está vendo? Deus também não quer com que as suas coisas tenham dano e prejuízo. Eu não estou falando que Deus é materialista. Deus não é materialista. Só que nós também não podemos achar que Deus apenas se preocupa conosco. Ele se preocupa com aquilo que é nosso também. Amém? Você acha que Deus quer que alguém vá lá na sua casa e assalte sua casa? Você acha que Deus quer que vá lá e alguém roube seu carro? Você acha que Deus quer que alguém... Você está andando na rua, você acabou de comprar um celular de 7 mil reais, alguém vai lá e rouba seu celular? Você acha que é isso que Deus quer? Não! Deus não só quer com que você não seja assaltado, não tome um tiro, como Ele não quer com que te roubem. Deus está preocupado, querido, com que você não tenha danos desnecessários. Agora, alguns danos são necessários, porque são coisas que não foi Ele que nos deu, foi a gente que conseguiu por meios ilícitos. Ou algumas coisas, vamos sofrer danos, porque aquelas coisas estão nos roubando dEle. Estamos amando mais aquelas coisas do que a Ele. Então Ele permite algumas coisas, Ele permite, porque Ele tem algo melhor para nós. Amém? Às vezes a nossa
Teimosia custará caro, porque decidiremos continuar na direção de ventos contrários e que trarão danos. Pela misericórdia de Deus, acabamos sendo livrados, mas algumas coisas podem acabar sendo lesadas. No caso do texto aqui, todo navio e seus pertences se perderam. Eu sei que alguns, espero que nenhum de vocês aqui, mas eu sei que tem gente que, se ouvir o que eu acabei de dizer, vai falar assim: esse pastor está pregando um Deus materialista. Mais uma vez, não. Deus não só quer livrar você, mas quer livrar aquilo que também te pertence. Amém? Vamos voltar aqui para o foco, porque o foco são os ventos contrários. O que um vento contrário vai fazer comigo e com você? Paulo diz aqui no texto que por causa desses ventos, eles perderam muito tempo. Agora ouça. Imagine comigo, um vento forte soprando contra você. Deus te diz assim: vá contra esse vento. Você começa a ir contra ele. Você está avançando, sim ou não? Porque você tem uma palavra. Deus mandou você ir, você consegue romper. Quando Deus fala, você pode ir, irmão, porque você vai romper. Você tem graça e você tem força. O vento não é mais forte do que a palavra de Deus para você. Então o vento está soprando aqui, Deus falou, vai. Você está fazendo o quê? Você está rompendo com o vento. Você está avançando. Só que quando não é hora de ir, o que os ventos contrários fazem? Vão gastar seu tempo desnecessariamente se você insistir em ir. Foi o que Paulo falou aqui. Eles perderam muito tempo indo contra o vento. O verso 8 e 9, Paulo disse que navegaram com dificuldade e que tinham perdido muito tempo. Aí você vai falar assim: pastor, mas se eles tivessem parado e esperado o clima melhorar, eles teriam perdido tempo do mesmo jeito, sim ou não? Você está falando que se o vento está contra, e eu insisto em ir contra ele, quando eu não devo ir, eu vou perder tempo. Mas se eu parar para esperar o vento passar, eu também vou perder tempo, não é isso? Eu te pergunto, o que é melhor? Você perder tempo e evitar danos, ou perder tempo e sofrer prejuízos? Não entendeu nada, né? O que é melhor? Você perder tempo e evitar danos, ou perder tempo e sofrer prejuízo? Queridos, se não é para você ir, perca tempo entre aspas, porque quando Deus diz para você não ir, você não está perdendo tempo. Mas quando ele te dá o discernimento, não vá, não continue, é melhor você sentar, ficar quietinho. Você pode até achar que você está perdendo tempo, mas na verdade você está se livrando de danos e prejuízos. O que eu quero te mostrar, que o mais importante de tudo é seguir o conselheiro. Repete comigo, mais importante é seguir o conselheiro. Porque se nós seguirmos a sua orientação, não importa se com ventos contrários ou sem ele, vai dar tudo certo. É simples. Veja, eu dei o exemplo de Jesus no barco com seus discípulos, né? Veio a tempestade, Jesus estava fazendo o quê? Torando, roncando, babando. Jesus estava dormindo lá no barco. Uma tempestade se levanta. Fortes ventos agitavam as ondas, as águas. Ondas davam contra aquele barquinho. Eles ficaram desesperados. O que eles fizeram? Acordaram Jesus. E a voz de comando de Jesus resolveu a situação. O que eu quero dizer com isso? O conselho dele, a palavra dele, o discernimento dele, a voz dele é que vai acalmar essa situação. É que vai resolver essa situação. Eles ficaram desesperados, porque quem já esteve no meio de uma tempestade? Não é só chuva, irmão, é vento. Sim ou não? Agora imagina no meio do mar, os ventos batendo naquele barquinho. Eles acordaram Jesus e Jesus só falou. E cessou-se a tempestade. É a palavra dele, é a voz dele que resolve as coisas. Isso é o importante, o que ele tem a dizer na exata situação em que nos encontramos. É aí que está a nossa segurança. Por isso eu disse que nem sempre precisamos esperar com que tudo esteja calmo, porque certos desafios irão mexer conosco e nos sacudir, mas o importante mesmo é seguir o conselho em cada situação. A situação que você está hoje,
Se você me perguntar, pastor, o que eu preciso fazer? Eu te respondo, você precisa ouvir o conselho que vem do alto. Ponto. Está vendo, irmão? Quando a gente para olhar e compreender segundo a palavra, a gente encontra respostas rápidas e objetivas. Você pode estar no pior momento da sua vida. Você pode estar sendo arrastado por esse turbilhão, por esse furacão. Se você parar e for para a palavra e buscar o conselho que vem do alto, você vai ver que as coisas são rápidas e objetivas. Para esse problema, o que eu preciso fazer? Eu digo, você só tem que se assentar aos pés dele e ouvir o que sai da boca dele. Sabe o que me motivou? Sabe o que motivou essa palavra? Querida, deixa eu compartilhar algo com você. Muitas palavras que eu compartilho com você é algo que eu estou vivendo ou é algo que Deus está me mostrando. Uma situação ruim, uma situação favorável, para a maioria de nós, seria uma desculpa para fugirmos. Você sabe o que eu faço com situações ruins da minha vida? Transformo elas em palavras. Eu vou repetir, porque você tem que aprender isso, querido. Você sabe o que eu faço com situações ruins da minha vida? Transformo elas em palavras. Eu olho para o meu momento, para aquilo que eu estou vivendo, eu vou para onde? Vou reclamar? Vou murmurar? Vou abandonar o barco? Não, eu vou para a palavra, eu vou ver o que eu estou vivendo, irmão, coisa boa para nos levar para dentro da palavra, para nos levar a um tempo de meditação, para nos levar a um tempo de reflexão. São os momentos ruins, são os ventos contrários, está soprando contra você, não insiste não, senta nos pés dele, vai ouvir a palavra que sai da boca dele, amém, querido? Recentemente, agora deixa eu compartilhar isso. Recentemente, eu vi pelo Espírito, Deus me mostrou pelo Espírito uma visão. Deus me mostrou pelo Espírito uma situação de ventos contrários muito fortes. Aonde tentava ir contra os ventos, e o vento era tão forte, mas tão forte, que não conseguia romper aquele vento. Ao contrário, havia leves recuos, porque o vento era muito forte. Deus me mostrou essa situação. E isso não se aplica apenas a uma pessoa, isso se aplica a todos nós. Há ventos contrários contra nós, mas eu quero te dizer, escute o que eu vou te dizer, não é hora de nós insistirmos e ir contra isso. É hora de nos assentarmos aos pés dele, porque ele diz que mais importante do que o que nós achamos que precisamos é o que sai da boca dele. Esses ventos aí, se assente aos pés do Senhor. Deixa passar. Lembra da história dos 3 porquinhos? Fica naquela casa que é fortificada. O lobo mau vai soprar. Ele vai cansar de soprar, vai acabar o vento dele, mas você vai estar seguro lá dentro. É em momentos assim que precisamos de discernimento para saber se esses ventos contrários são um chamado para aportarmos em Deus ou um chamado para enfrentá-los. O que Deus está mandando você fazer? Enfrente os ventos ou descanse nele? Sossegue nele, aporte nele. Paulo, ele relata aqui no verso 8, que eles chegaram num lugar chamado Bons Portos, diga Bons Portos. Era perto de uma cidade chamada Lazéia. Às vezes, querido, você vai ter que parar a sua embarcação em bons portos. E eu quero te dizer, Deus tem esses bons portos para você. Você está ali, navegando, ao invés de você ir para frente, você está indo para trás. Volte a rota, meu filho. Aporte nos bons portos de Deus para você. Se você observar o texto, eles foram passando por vários portos. Eles foram passando por vários lugares. Esses lugares eram lugar do quê? De parar e reabastecer. Se você tem que parar, querido, pare e reabasteça.
Pare e receba provisão, pare e receba suprimento. Amém, querido? Às vezes você terá que desbravar, mas às vezes você vai ter que aguardar. As coisas em Deus são dinâmicas, por isso é importante seguir as suas orientações e os seus conselhos. Ora, ele nos dirá, avance, desbrave, insista e persevere. Ora, ele nos dirá, aguarde, tenha paciência, acalme-se, descanse. Deus é dinâmico, querido. Deus não está preocupado em dizer para mim e para você o tempo todo, vai embora, avança, vai, corre, acelera. Não, esse não é Deus, querido. Tem hora que ele vai falar para você, para, acalme-se, aquiete-se, descanse. Por isso Jesus diz que é mais importante do que o que eu necessito é o que sai da boca de Deus. Não seja precipitado e apressado, seja conduzido e aconselhado pela palavra de Deus. Você pode ser um ou outro. Você pode ser precipitado e apressado, ou você pode ser conduzido e aconselhado pelo Espírito Santo. Em Isaías 52:12, ele diz, mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês, o Deus de Israel será a sua retaguarda. Está vendo? Há momentos em que Deus não quer que você saia correndo. Lá no Egito, Deus falou assim para o seu povo, antes do seu povo sair, vocês vão comer a Páscoa e sair de que forma? Devagarzinho? Não, vocês vão sair apressadamente. Come a Páscoa rápido e acelera no 12. Deus falou para eles. Só que aqui Deus fala assim, vocês não vão partir apressadamente. Vocês vão calmo, vocês vão tranquilinho, vocês vão pianinho. Vocês não vão sair correndo como alguém que está fugindo de algo. Está vendo como Deus muda? Está vendo como Deus ele não está engessado numa única coisa? Tem hora que ele vai mandar você correr, tem hora que ele vai mandar você nem andar. Tem hora que ele vai mandar você sentar. Você consegue compreender isso? Você conhece aquele ditado? A pressa é inimiga do quê? O apressado come cru. A pressa, querido, pode te atrapalhar no bom conselho do Senhor. Olha aqui para mim, estou terminando. Estou começando a ir para o final. Pega isso aqui que eu acabei de dizer. A pressa pode te atrapalhar no conselho do Senhor. Porque alguém apressado não quer se assentar aos pés dele para ouvir o que ele está falando. Alguém apressado, agitado, quer sair fazendo, quer correr, quer resolver logo o problema. Eu tenho que mandar logo isso aqui embora, eu tenho que resolver isso aqui. E Deus, talvez nesse momento, não é isso que Ele quer. Ele está querendo com que você se acalme e ouça o seu bom conselho. Cada um aqui está dentro de uma embarcação indo para algum lugar. E o mar não é sempre calmo. Às vezes você enfrentará ondas bravias e ventos desfavoráveis, mas na sua jornada sempre haverá rotas de apoio para que você possa ancorar e ali não apenas descansar, mas também reabastecer. Olha, escute o que eu vou te dizer. Não ignore, eu disse o quê? Não ignore os pontos de apoio que Deus coloca no seu caminho. Deus, na sua jornada, Ele colocou pontos de apoio para você. Para quê? Para você ancorar ali, para você parar ali, para você descansar e reabastecer. Mas você, mais uma vez, é teimoso. Você quer continuar indo. Você pode chamar, querido, esse ponto de apoio de oração, você pode chamar de adoração, você pode chamar de jejum, você pode chamar de confissão da palavra. Às vezes Deus vai falar para você, você está querendo resolver e eu estou te chamando para orar. Às vezes você está querendo dar seu jeito, eu estou te chamando para o ponto de apoio chamado adoração. Às vezes você está querendo romper e eu estou te chamando para esse ponto de apoio chamado jejum. Deus coloca pontos de apoio no nosso caminho, mas a nossa insistência nos leva a sofrer danos. Se você prestou atenção no texto lido, você verá que durante a viagem eles pararam em portos e ali ancoraram. Deus não nos quer apenas andando, mas também descansando. Olhe para Jesus, ele também dormia, irmão. Você acha que Jesus estava 24 horas fazendo as coisas? Não, ele tinha fome, ele tinha dor de barriga. Será que Jesus tinha dor de barriga?
Rapaz, agora... acho que ele tinha, né? Porque ele sabe o que é a natureza humana, então ele tinha que sofrer dor de barriga. Mas olha para Jesus. Ele também tinha seus momentos onde ele estava parado perante o Pai. Veja, quando era hora de Jesus se apresentar, ele ia lá e fazia as coisas, mas quando era hora de Jesus se retirar, ele também fazia. E nós queremos, ó. Agora, sabe o que foi interessante de toda essa história aqui, do capítulo que nós lemos, capítulo 27? O texto diz que eles não ouviram o conselho de Paulo, sim ou não? Eles não ouviram o conselho de Paulo até as coisas dar ruim. Porque depois que as coisas deu ruim, eles passaram a ouvir o conselho de Paulo. E o interessante aqui, querido, é que depois o capitão do barco e a tripulação passou a ouvir o que Paulo estava dizendo. Eles não estavam nem comendo, irmão. Olha só, lá no início, pensa aqui, começo da viagem deles. Paulo fala, galera, não vamos. Eu estou prevendo que vai acontecer alguma coisa ruim lá na... Não vamos. Cala a boca aí, ô prisioneiro. Fica na sua aí. Você não tem voz ativa aqui não. Você é preso, você é detento. Fica na sua. Vamos? Capitão, o que você quer fazer? Dono do barco, o que você quer fazer? O centurião, vamos embora. Ó, ninguém deu nem aí para aquilo que Paulo estava falando. Mas na hora que deu ruim, e ninguém queria nem comer. Na hora que deu ruim, Paulo vira para eles, eu avisei. Agora, está todo mundo aí, ó, sofrendo dano, prejuízo, nem comendo você está. Tem 12 dias que vocês não comem. 12 dias que vocês não comem. Vão comer, galera? O que eles passaram a fazer agora? Passaram a dar ouvidos a Paulo. Está vendo? Nós somos teimosos. Esse é um retrato que nós somos muitas vezes. Deus fala conosco. E nós acabamos repetindo essa história. Porque alguns de nós só passamos a dar ouvidos ao que Deus diz depois que nós sofremos danos. Que foi o caso aqui. Você vai passar a ouvir o que Deus está dizendo quando? Quando você começar a sofrer prejuízo? Você começar a ouvir, sofrer danos? Deus está falando para você já tem muito tempo, ó. Isso. Isso o que, pastor? Não sei, está falando com você? Quem tem que saber é você. Se você não sabe, querido, não está ruim para você. Aí você está insistindo. E aí você vai, o quê? Sofrer dano, prejuízo. E aí depois, você vai começar a ouvir que Deus está te falando. Mas primeiro você precisou o quê? Passar por momentos desnecessários. Olha, escute, há tribulações que são necessárias, mas há tribulações que são desnecessárias. Há tribulações que estão no nosso caminho, mas há tribulações que nós caçamos elas. Há tribulações que nós geramos elas. Olha aqui! Essa foi boa, Jesus. Há tribulações que nós chamamos o diabo, né? O diabo! A tribulação é o diabo. E nós atribuímos a ele, o gerador daquilo. Não, tem algumas tribulações que você tem que se chamar o pai delas. Comece a chamar alguma tribulação pelo seu nome. O diabo foi você que caçou ela. Por isso, nessa noite, peça discernimento a Deus para que você saiba compreender o seu momento e como corresponder diante dele. Você está no momento hoje. Qual é o seu momento? Peça discernimento a Deus. Deus quer te dar esse discernimento. Para que você entenda se é necessário você continuar ou se é necessário você parar. E eu quero te garantir algo, você pode ter certeza disso. Discernimento é algo que Ele deseja que todos nós tenhamos. Irmão, tudo o que pedimos para o nosso progresso espiritual, segundo o que Ele deseja, Ele nos concede. Você nunca vai ver um filho de Deus pedindo algo segundo Deus para o seu avanço espiritual e Deus não vai conceder. Nunca. Se você for sincero no seu pedido e pedir com fé, Deus te concede. Ele quer que você tenha discernimento? Quer. Ele quer que você tenha entendimento? Quer. Ele quer que você tenha sabedoria? Quer. Ele quer que você tenha conselho? Quer. O que você tem que fazer? Faça como o Tiago disse, quem pede sabedoria, peça com fé,
não duvidando no seu coração. É impossível eu e você, nós, filhos de Deus, pedimos algo segundo a vontade dele e ele não nos conceder. É impossível. E se eu estou dizendo que ele quer que você tenha discernimento, então peça discernimento nessa noite, amém? Vamos pedir discernimento? Amém. Diga assim comigo: Deus, eu preciso do teu discernimento. Amém? Fica de pé no seu lugar.